Bom dia, pessoal. Eu vou me apresentar depois para não tomar o tempo do meu pai aqui, mas é um prazer estar com vocês numa manhã de sábado. Quanta gente, quanta testosterona, meu pai querido, isso é bom demais. Eu vejo que Deus tem um propósito para hoje, como o Clésio falou, nós vamos compartilhar depois. Só vou pedir, se alguém tiver alguma pergunta, às vezes, ou quiser conversar com o meu pai nos momentos, fala bem pertinho, porque está um pouco difícil de ouvir a audição. Mas fica com Deus, gente. Deus abençoe vocês. Eu vou para lá. Esse é o meu filhão. Tenho 5. Esse é um deles, né? Muito bem. Só para ter uma apresentação geral rápida, porque acho que vocês não são muito acostumados a ter contato conosco, está longe de Pompeia. O Fábio vai comandar aí os slides, fotos da família. O garoto pequeno que está no colo do meu pai lá é o Jorge. Agora, o Jorge eu acho que vocês conhecem, porque foi presidente da UDF por muitos anos, e a nossa família, nossa pequena família está aí. Outra foto recente de toda a família, não, eu ia falar que tem a foto da nossa família, família do Giro, do Fábio. Somos 7 filhos, sendo a irmã primogênita. Estou falando confuso aqui. Caramba. É chato porque eu não sei o que está passando aí. Estou pensando que você está numa foto, está na outra. Foto 4. É foto recente de toda a família. Filhos, filhas, netos, netas, genros e noras. Aproximadamente 60 pessoas. Essa é a coisa maravilhosa de um imigrante que chega do Brasil, sozinho, solteiro, mas já evangélico. Vai numa igreja evangélica, encontra a menina bonitinha, se namorou por ela, transformou-se na nossa mãe, né? É coisa maravilhosa. Meu núcleo familiar é com 24 pessoas já também, e eu começando o casamento há 52 anos atrás. E o objetivo de eu comentar para os senhores é o papel da paternidade. O que é ser papai? Esse ano eu completei 85 anos, e eu estou falando outra vez bobagem. Passa o filme aí do meu pai. Ele, quando completou 85 anos, ele reuniu os netos e deixou a seguinte mensagem que está aí. Deus tem sido muito bondoso conosco. Durante todo esse tempo, desde que chegamos ao Brasil, trabalhamos bastante. Tivemos momentos de sofrimento, mas hoje nos sentimos totalmente recompensados. Temos agora o conforto necessário e uma grande família. Através dos anos, passamos por diversas experiências e gostaríamos que você ouvisse nossos conselhos e procurasse seguir nosso exemplo. Ao conselho. 1. Creia em Deus. 2. Tenha uma família unida. 3. Faça amigos. 4. Trabalhe sem preguiça. Seja sempre honesto. Meu pai iniciou uma pequena oficina. Ele chegou em Pompeia em 1938, não tinha nada. Na verdade, não tinha nada mesmo. E ele começa a sua vida colocando alças nas latinhas de óleo e vendendo isso como caneco, porque na época não tinha água encanada, era tudo poço. Então, quando você tirava a água do poço, tinha que transferir a água do balde para a bacia. Então, ele disse que por 2 anos conseguiu pelo menos o suficiente para viver. A vista aérea da fábrica tem mais de 100 produtos, mais de 4.000 funcionários. Os senhores irão ouvir a história da minha vida como filho do meu pai, que veio e viveu essa fase de 0 até chegarmos onde nós estamos hoje.
Olha, eu não sou nem especialista, nem professor, nem nada. É que o Marcos Paul, que vocês conhecem, gosta muito de mim, ele falou, não, você tem que ir lá falar, tem que falar, você tem uma família bonita. Bom, estou obedecendo ao Marcos Paul e espero que vocês tenham bastante paciência. Uma coisa que, quando a gente fala em paternidade, ser papai, uma perguntinha. Como é que vocês casaram? Alguém fez um curso com vocês? Eu, que sou um cara bem educado, já formado, sabe como que eu resolvi casar? A minha mulher era bonitinha, muito simpática, e era tudo que a gente queria, mas não sabia qual que era a responsabilidade de ser casado, né? E ela era filha de um pastor Kikuchi, e eu estava em São Paulo nessa fase estudando, e eu ia para essa igreja, e aí a simpatia de toda a família, a gente tinha chance de roubar boia, não, você não entende, roubar o almoço. O que é um jovem sozinho em São Paulo, né? Ia na igreja, era toda a família que você queria, mas mais do que isso, dava comida também, então passava o dia todo por lá, né? Era uma maravilha. Mas temos que falar um pouquinho sobre a sucessão. Como é que o meu pai fez para escolher seu sucessor? Então agora vamos começar a falar da paternidade. 7 filhos, um atrás do outro. A primeira irmã, e depois um homem, depois um homem. E eu vejo que a minha mãe toda hora ficava lá consultando outra pessoa, como ter mulher, ela queria ter mais uma mulher. E homem, acho que até acabar o óvulo dela, teve 6 homens, 7 pessoas na família, né? O que o pai faz? Quando a gente era pequeno, ele era pobre. Os 3 filhos são todos baixinhos, os restantes são mais altos. Um dia eu pergunto para o meu pai, pai, por que nós somos baixos e os outros são altos? Aí ele dá uma risadinha e fala assim, papai não tinha dinheiro, até nasceu Tikal, que é meu irmão mais seguinte, vocês não podiam comer carne, quer dizer, não tinha proteína. Eu descobri outra coisa. Papai, o senhor dava leite de quê para nós? Dava leite de cabra, porque também não tinha direito de comprar leite de vaca. Vaca é grande, né? Cabrita é pequena. Eu perguntei para diversas pessoas baixinhas, que são parentes nossos, você tomou leite de vaca ou de cabrita? 100% de pessoas que eu perguntei, que eram baixinhos na família, não, nós tomamos leite de cabra. Bom, é uma vida muito simples lá em Pompeia, era uma cidade interior, a gente vivia só de calção, mais nada, e vivia aí pelo mato ao redor da cidade. E a gente brincava o tempo todo, e o meu pai preocupado, quem será que vai ser o meu sucessor? Um dia, ele foi numa feira americana e comprou uma lanterna, que acho que nem os senhores também viram. Apertava assim, ó, e iluminava. Era um geradorzinho manual. E eu tinha uns 8 anos, ficava maravilhado com qualquer coisinha que acendia a luz, né? Então, toda vez que podia, ia lá no escritório, abria a gaveta, pegava o negocinho dele e ficava... Mas o engenheiro aqui encontrou uma chave de fenda e começou a desmontar. A hora que tirei o último parafuso da lanterna, fez, saiu a mola de dentro e espalhou tudo. Peguei, tentei montar, não consegui, botei numa caixinha, botei bem embaixo da escrivaninha do meu pai. Eu estava esperando uma bela de uma bronca.
Meu pai nunca falou disso. Ele estava procurando o sucessor. E o cara que era o artista naquele momento era o Gírio com Machado de Fenda, né? Desmontava todas as coisas. Como é que o pai escolhe o filho para ser sucessor? Ele começa a procurar talentos. E o talento do Gírio, gostar de mecânica, ficava na oficina, só não podia dar chave de fenda. E aí cresci dentro desse contexto. Meu pai me mandou fazer a escola técnica de máquina em São Paulo. Depois, já com 20 anos, estava trabalhando com meu pai, porque ele precisava que o sucessor dele começasse a trabalhar logo. Ele disse que está muito doente, e eu sei que ele tinha problema pulmonar. E naquela época, quem tivesse tuberculose era igual ter câncer hoje. Mas quando ele ficou doente, apareceu a penicilina. Bom, meu pai falou que ia morrer logo, por isso que precisava que eu voltasse depressa para trabalhar com ele. Ele viveu 99 anos. ia morrer. Ele falou, eu vou morrer não sei quando. A gente também não sabia. Mas conseguiu fazer o filho voltar para trabalhar com ele, né? Bom, nesse meio tempo, vai passando a idade e a gente precisava casar, né? Em Gênesis 2, 24, diz assim, deixará o homem sua mãe e seu pai, unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Eu aprendi o significado desse nos acampamentos de casais, que não é bom que o filho ou a filha fique debaixo da casa do pai ou do sogro. Até que parece que é bom, né? É bom, é mais econômico, a gente economiza. Mas o problema é que a família é uma autoridade. E o pai é a autoridade em casa. Você casa e fica embaixo dele, a sua mulher fica sob a autoridade do seu pai, não sob a sua autoridade. E aí tem muita dificuldade, muita família que enrola tudo, pai, mãe, sogro, sogra dentro da mesma casa. Deixará o pai e a mãe. Isso que aprendi, achei muito legal, né? Quando meu sogro veio morar conosco, nós fizemos uma casa separada. E o meu sogro, pastor, já sabia dessas coisas. E a minha sogra, embora saiba, queria intrometer nas coisas, queria mandar nos netinhos. Aí o meu sogro sempre puxava ela pelo braço. Não. Aqui não. Aqui quem manda é a Hiromi e o Giro, não é ela, né? Que sabedoria da palavra de Deus, já ensinando que na família precisa ter aquele que é a autoridade maior. Em 1976, eu tinha uns 30 anos, né? 30 e poucos anos. Estava num acampamento de casais, acampamento de jovens, e eu nunca tinha participado de um acampamento. Eu fui lá para fugir da algazarra do carnaval. Então, o Panorama estava fazendo acampamento com jovens. Falei, posso ir também? Posso. Eu levei uma barraca e ficávamos nós para não estorvar o andamento geral do acampamento. De manhã, na primeira manhã, tinha hora tranquila. Vocês que fazem encontro de jovens sabem que era a hora que se dá um manualzinho para cada garoto, procura o tema e vai meditar em qualquer lugar. E eu não sabia por que escolhi o tema, chamava-se hipocrisia. Mas acho que Deus já tinha me pego no momento para eu estudar hipocrisia. E eu me senti o maior hipócrita do mundo. Na lua de mel, coitada da minha mulher, filha de pastor, achava que o Giro era um crentão daqueles filmes, né? Ela perguntou assim, ô Giro, o que você está lendo? Eu estava lendo Patinhas. Hoje a gente lê Chico Bento, certo? Eu estava lendo Patinhas. E ela queria ler aquela revista que chamava Cenáculo, ou Tempo com Deus, ou essas revistas de meditação. Aí eu olhei assim, cara metido é perigoso, hein? Eu falei, Hiromi,
Você pode ler isso aí todo dia, não tem problema. E aí já emendei uma outra. Outra coisa, orar, você ora todo dia. A minha oração não valia nada, porque não tinha essa fé em Deus. Falei, eu oro no domingo, então virei crente de domingo. Ela devia ter tomado um choque. Falei, nossa, esse não é o cara que eu queria ter casado. Mas já estava casado, né? Ela começou a orar. E eu sei disso, que ela orou 5 anos seguidos, até chegar em 76, quando nós estávamos naquele acampamento, Deus me pegou e falou, vai estudar. E tinha tanto tema para estudar, foi estudar exatamente hipocrisia. E aí eu, só para encurtar a história, eu estava assim, meditando com Deus, né? Falei, mas Deus, eu tentei ser crente a vida toda, eu nunca consegui. É impossível ser crente. Aí, então você vai me deixar? Essa palavra que vem do Senhor para mim naquela hora, eu falo, como? Você vai me deixar? Levei um choque, fiquei pensando, falei, ficar sem Deus é nosso Criador. Eu já tinha toda a cultura cristã dos meus pais, né? Ah, não dá para deixar de ser, não. Ó Jesus, é o seguinte, eu tentei já há mais de 15 anos ser crente, mas não consegui não. Então, eu prometo que vou ser obediente, mas o Senhor me ajuda a ser crente, porque senão não vou conseguir não, porque já pela nossa história, eu não iria ser crente. Bom, você sabe que essa é conversa fiada de cara que não conhece Jesus, não conhece a salvação e conversa com Deus desse jeito. Nessa petulância de conversar com Deus colocando no mesmo nível, sentado debaixo da mesma árvore. Mas acontece que Deus aceitou deixar de ser hipócrita. E isso foi o milagre na minha vida, porque a partir daí Deus foi colocando pessoas, Deus foi colocando eventos, e começamos a fazer encontros de casais. O DF é raiz daí. Então, imagina você, a gente está lá, nem sabe o que é, e jogam no colo da gente hipocrisia, e de repente a gente está sendo orientado. Essa é a bênção de Deus. É que estou aqui para comentar com vocês, mudou a minha vida. Ficou coisa impressionante, impressionante. Queria contar um caso. Essa aqui não está nem escrito no papel, eu lembrei agora porque a Hiromi falou assim, conta aquela das crianças. As crianças estavam dando tanto trabalho para a Hiromi, ninguém estava obedecendo, eles estavam brigando, falaram, vou contar para o papai quando voltar. Na hora do almoço, a hora que volto, falo, papai, essas estão brigando a manhã inteira, falei que ia contar para você. Papai de primeira viagem, quando chega o que você vai falar, você não sabe nem o que falar. Eu estava saindo, a minha filha perguntou, papai, você não vai conversar com a gente? Com aquela cara mais brava do mundo. Olha aqui, à tarde eu vou voltar e quero falar com vocês aqui. Fica tudo em casa, hein? Tá bom. Eu não consegui nem trabalhar. Deus, o que eu vou falar para essas crianças? De repente, essas coisas que você não pensaria, mas entram na tua cabeça, só pode ser de Deus, né? Deus só fala que você não consegue ser um bom pai. Fala que você não consegue ser bom pai. Tá bom. Chegando em casa, as crianças reunidas, fiz a cara séria de papai, assim, bravo, né? Mas sério. Bom, eu não preciso fazer muita força, eu tenho cara de bravo normalmente, né? Estou lá. Então, pai, o que o senhor quer falar com a gente? Falei, bom, o papai está muito triste. O pai está muito triste. Por quê? Porque papai não consegue ser bom papai. Então, estou muito triste. Silêncio. A obra do Senhor começa aí. A filha mais velha fala, pai, nós vamos ensinar o senhor a ser bom pai. Como? Você vai ensinar eu a ser bom pai? Sim.
Quer dizer que vocês não vão mais ficar brigando, vocês vão obedecer ao papai? Sim. Ah, que legal, vamos orar. Olha, vai cair uma paz tão grande. A resposta de Deus vindo para um papai de primeira viagem, que começa a explicar, e Deus fala que não vai para o papai, e de repente as filhas falam, nós vamos ajudar a senhora a ser bom pai. Coisa maravilhosa, né? Essa palavra de Deus é impressionante. Deixa eu contar mais um aqui. Naquela época tinha saído o carro Galaxy da Ford, aquela lanchona enorme, coisa mais gostosa de guiar. Pois é, eu estava usando uma dessa aí, e eu estava na estrada. Você acha que era possível andar menos de 80 km por hora com um carrão desse aí? Ela corre sozinho. Então, eu tinha uma metodologia. Essa não é para aprender, tá? É só para ouvir. Eu tinha uma metodologia. No meu documento, eu botava uma gorjetinha. Ele vinha, japonês, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor vai bem? Mas está correndo, mas... eu estava assim, estava correndo um pouquinho a mais, sim. Dá o documento aí. Ele olha, tirava o dinheirinho, guardava. Lá na frente tem uma outra barreira, viu? Vai devagar. Essa era a metodologia giro. Até que o Fábio, que está aqui, era pequenininho, atrás do banco de Galaxy, né? Estou guiando ele, né? Ô pai, quanto você deu para ele? Caiu um peso na minha cabeça assim, falei, o que eu estou ensinando para o meu filho? Estou voltando do acampamento, aprendendo coisas tão bonitas, e o filhinho faz uma pergunta desse tamanho. Pensei bastante, falei, nunca mais vou fazer isso. Falei, filho, você desculpa, o que o papai está fazendo é errado, eu nunca mais vou fazer isso. Tá. Não é que essa é a primeira vez que a polícia pegou, né? Aí uma outra vez a polícia nos pegou de novo. E a polícia, vem aqui para dentro. E a polícia queria gorjeta, e eu não dava gorjeta. Ô japonês, você não vai dar uma cervejinha? Não, senhor. A multa aí, pode multar que eu fico mais tranquilo. Eles ficavam olhando assim. É o seguinte, eu fiquei crente. Aí o policial vai falar, já vi tudo, ficou crente. Correr ele corre, mas pagar, não dá gorjeta, não dá, né? Eu falei, eu fiquei crente. E se eu der a cervejinha que o senhor está pedindo, eu vou ficar com a consciência tão pesada e eu vou ter que ficar falando com Deus bastante. Eu prefiro pagar gorjeta, eu prefiro pagar qualquer coisa para você fora desse contexto por nada, mas não para o senhor deixar me liberar dessa multa de velocidade, né? O guarda ficou olhando para um, olhou para tinha 3 guardas lá. Aí o cara pegou meu documento assim, vai embora, japonês. Cheguei lá. Quanto você pagou, pai? Eu falei, filho, eu já falei que eu não ia mais fazer isso. Então, eu falei porque que eu tinha virado crente, que eu não podia fazer isso, que ia ficar com consciência muito pesada, que ele pode multar, que eu pago a multa sem problema. Ele não multou. Você viu que bênção? Que mudança que aconteceu, porque agora você resolveu obedecer a Deus. Meu pai me colocava para trabalhar desde pequeno. Voltava da escolinha, tinha que passar na oficina, e ele tinha que cortar uns vergalhão desse tamanho para fazer peça. Então tinha que ter sempre alguém na serra mecânica. Então ele me colocava na serra mecânica. Mas eu era pequeno, não tinha força muito para apertar. E de repente aquilo escapou e quebrou a serra. Outra vez, estou esperando a bronca do meu pai, né? Aí ele veio, trocou a serra, me trouxe um cano desse tamanho. Olha, você aperta com o cano que você vai ter mais força, você ainda é fraco. Botou para cá. Aí que eu fui perceber que meu pai
nunca chamou atenção ou deu bronca por algum erro que eu fiz tentando fazer coisa boa. Que coisa boa, né? E aí foi um aprendizado fantástico para a minha vida. Se faz bem intencionado, não importa o estrago, né? E assim, isso foi uma das coisas que eu aprendi quando era pequeno. E eu convenci ele e o irmão dele, o Chum, vamos fazer o seguinte, vocês têm que aprender a trabalhar. Vocês dois, depois da escola, vai lá para a fábrica, eu vou dar o cartão, vocês vão picar o cartão de entrada e de saída, tá bom? Tá. E ficavam os dois meninos rodando lá. Todos os funcionários ficavam curiosos para saber o que é dois meninos. É fio do giro, é fio do giro. Eu era presidente, né? Está passando lá. Aí eles ficavam mais tarde que 5 horas. 5 horas é a hora de ir embora. Onde eu pergunto, por que vocês estão aí depois das 5 horas? Não, pai, é que daqui a pouco passa a mulher distribuindo sanduíche de mortadela. E a gente vai embora depois de comer mortadela. Mas o Chum, o irmão dele, um dia chega e fala assim, mamãe, você conhece a Jato? Ele já estava orgulhoso, que já conhecia a Jato todo, porque fazia o trabalho de office boy, né? Você sabe onde fica, então, a seção de finanças? Minha mulher não sabia, sabia que era escritório, né? Pois é, mamãe, então você não conhece. Você sobe a escada, vira ao lado direito, lá no fundo fica as finanças. E ficou todo orgulhoso, né? E assim, eles foi acompanhando lá os trabalhos. No fim, eu coloquei na escola de ferramenteiro que tinha lá dentro. O Fábio, o Chum, todos foram lá trabalhar. Quantos anos vocês tinham? 14 anos? Com 14 anos, ele já sabia mexer em qualquer máquina, né? Esse é um aprendizado. Eu tive esse aprendizado. Meu pai botava 8 anos, 9 anos, trabalhar em toda a máquina. E ele também me aprenderam a fazer e foi muito importante para a sua vida. Geralmente os maridos passam assuntos de ensino cristão para a esposa. Verdade ou mentira? Você ora com as crianças, ensina a Bíblia para as crianças, você leva as crianças para a igreja. Aliás, tem pai que até leva na porta da igreja, deixa e vem buscar depois do culto, né? Mas está tudo furado aí, não é assim. Nos acampamentos de casais, eu aprendi que a gente tem que dedicar tempo exclusivo para os filhos. Agora, naquela época que as crianças eram pequenas, eu estava num crescimento muito grande na empresa, eu tinha que visitar muitos clientes no Brasil e também no exterior. Então, quase que era o pai ausente. Aí eu escuto essa missão que a responsabilidade do sacerdote é do pai, não é da mãe. Aí, como é que eu faço? Aí cheguei, chamei a criançada e falei assim, papai vai dar uma noite para vocês, sexta-feira. Sexta-feira, quando vier, a noite é de vocês e vocês falam com o papai o que querem fazer. Estava querendo compensar o tempo de sacerdote, o pai, né? O pai para os filhos. Aí foi uma brincadeira que as crianças lembram com muita gratidão até hoje. O que vocês querem fazer hoje? Nós queremos lutar, pai. São 5 filhos, né? Então tirava a mesa do centro, o jogo era o seguinte, eu tinha que empilhar os 5 filhos ou eles empilhavam em cima de mim. Então eu tinha que sair debaixo deles e botar eles por baixo. Nós lutávamos, mas ia ficar suadinho, né? Dona Hirome depois trazia uma jarra de refresco e a gente tinha um momento muito legal. E hoje, o que vocês querem falar? Hoje nós queremos andar de bicicleta. Aí aquela fila de bicicleta, quem sabia andar de bicicleta ia de bicicleta, quem não sabia ia na garupa das nossas bicicletas. E hoje, o que quer fazer? Hoje nós queremos ir na praça tomar garapa.
Aí vamos para a praça tomar garapa, né? Momentinho desse tamanho na vida das crianças, desse tamaninho. Quanto valor que tinha isso? Que eles sabiam que o papai dava importância a eles. Desse tamanho. Você tem 24 horas por dia, você dá 1 hora para eles no mês, ou na semana. Então, aí que aprendemos que isso faz um valor enorme. Então, esses são alguns exemplos. Eu cortei um monte de coisa, porque senão esse negocinho aqui já está quase no fim. Eu queria... Os nossos filhos cresceram. Foi feita a transição primeiro do meu pai para mim. Fui o primeiro presidente da empresa, depois do meu pai. Depois do meu pai foi para o meu irmão, para outro irmão, para o externo. E aí chegou a época dessa geração tomar. Eu queria passar um filminho, é o filme da transição. Já passou há 6 anos atrás, mas é tão bacana que acho que vale a pena a gente ver o filme. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na tua presença para invocar a sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sintam-se abençoados. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, eu acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente.
Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Dentro da história de empresas familiares, passar a liderança da sua empresa da primeira para a terceira geração é uma coisa muito rara. E é coisa rara porque são quebrados um monte de princípios. Eu pertenço a uma entidade, associação que chama FBN, Family Business Network. É uma associação internacional de empresas familiares que trocam figurinha. Como é que você conseguiu chegar à segunda, à terceira, à quarta? No Japão encontrei uma firma com oitava geração. E a gente ouve a história, vai aprendendo, contando, para que as empresas familiares possam fazer a transição com sucesso. Já fazem 5 anos que aconteceu isso. E a gente vê, depois de 5 anos, a gente fica um pouco com receio se a meninada vai pegar a rosca direitinho, não vai pegar. Olha, não só pegou rosca, como fazer muito melhor do que a gente. É coisa maravilhosa, fazer melhor do que a gente, né? A gente já pensa que é o bom, mas o menininho entra lá e já faz melhor que a gente. Então, é uma maravilha saber que a transição bem feita, treinamento de 10 anos, foi uma coisa maravilhosa. Não há coisa tão maravilhosa do que ter uma família unida e feliz. Que brigar e cada um ficar com o seu lado, pode ficar com muito dinheiro, mas acabou aquele amor, aquele relacionamento. É triste. Então, novamente falando em princípio, nós precisamos adotar princípios. E o princípio adotado aqui pelo meu pai, com a fé cristã, depois para nós, filhos, agora os nossos descendentes, estão com fé no Senhor, obedecem aos seus princípios. Meu pai faleceu em 2010. Ia diariamente conversar com ele. Ele estava muito grato a Deus. Uma pergunta que ficou inesquecível para mim foi: Giro, por que será que deu tudo certo? Família está bem, empresa está bem, fundação vai muito bem. Eu tentei responder para ele, mas na verdade ele não estava perguntando, ele estava apenas manifestando por que a coisa deu certo. E quando a gente faz as coisas conforme os princípios de Deus, o legado é firme, porque é um só. Os princípios de Deus, se está aí na Bíblia há 2000 anos atrás, até hoje funciona, mas só precisa ser obediente. Fazer uma vida com Deus é tão simples. A gente só não ser marrudo, querer ser muito inteligente, é obedecer a Deus. Então,
Quando acontece isso, Deus vai abençoando. Queria passar mais a última frase aí da vovó e do vovô. Essa foto foi tirada na frente da casa do meu pai, lá no Japão. Olha, fui eu que tirei essa foto. Por que eu tirei essa foto? Porque todo mundo estava achando engraçado que nós estávamos indo para a estação. Meu pai deu a mão para minha mãe e foi andando. Aí eu vi que a minha prima foi lá perto do marido, pegou a mão do marido. Japonês não anda assim, japonês, a mulher é 2 metros atrás, o marido na frente e 2 metros atrás, né? Mas eu tirei por causa disso nessa época. Mas o meu pai está muito grato à sua esposa. Aí está escrito assim, o lado da mamãe. Vejo que viemos por caminhos tortuosos, mas vejo que, se tiver amor, a salvação vem naturalmente. E a parte do meu pai, você pode ter dinheiro, amigo, e não saber a língua do novo país, mas se você tiver filosofia, você tem tudo. E essa filosofia que ele deixa a tradução, que não era da filosofia do mundo, mas era a filosofia de Deus, pensamento de Deus. Se você tem Deus, tem tudo. Então, Fábio, pode botar os salmos? Outro dia estava no quintal tomando chá da tarde. Você sabe, a gente já está aposentado, tranquilo, lá no quintal, tem um quintal lá, um jardim bonito, vendo o sol descer. E não sei por que saiu essa mensagem, depois eu guardei. Ó Hiromi, como é gostoso aqui. Se céu for assim, eu já estou no céu. Que coisa maravilhosa ver todo verde, flores, tranquilidade, paz. E é isso que a gente provavelmente vai ter com muitos e muitos amigos que já partiram, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é o que teme ao Senhor só, precisa andar, ser obediente, andar nos seus caminhos. Então, do trabalho das tuas mãos comerás, você trabalha e tem renda. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Algumas pessoas que estão aqui provavelmente não têm muita experiência nesse aspecto de igreja. Pensa que igreja é sentar lá e ouvir o pastor falar. Não, a igreja a gente vai para muitas coisas, mas uma coisa que a gente vai é para aprender a palavra de Deus e praticar. Coisa simples, praticar, ser obediente. Muito obrigado por ouvirem a gente. Eu fico muito contente de poder estar testemunhando aquilo que Deus fez na nossa vida. Muito obrigado.